Olá pessoas inteligentes, meu nome é Otávio Brito e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos aprender sobre conjuntos numéricos. Então nós vamos entender para podermos compreender o que é isso, como que isso funciona. Então o que já temos aqui? A noção do que é o conjunto e as notações. Isso é o básico para a gente compreender, então primeiro eu vou explicar cada um, depois a gente vai dar os exemplos aí. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série de Aprendendo Matemática, ele vai estar aparecendo aqui no card. É importante você entender o que foi dito lá, para você conseguir desenvolver isso daqui bem. Isso daqui é uma noção básica para no futuro você entender, por exemplo, função. Coisas que ninguém entende numa função porque não compreendeu o conjunto. Então, conjunto é um agrupamento de coisas, né? Então, quando a gente está falando de número, os conjuntos vão ser um agrupamento de números. E esses conjuntos podem ser finitos, infinitos, unitário e vazio. Então, assim, um conjunto finito, ele tem todos os elementos ali elencados e só tem aqueles. Exemplo, se você tivesse um conjunto de vogais, você só teria um conjunto de A, E, I, O, U. Você só tem 5 vogais, não poderia ser mais do que isso. Então isso é um conjunto finito. E se for um conjunto infinito? Né? O infinito é uma discussão do caramba. Então, para a gente não se alongar muito nessa discussão sobre o infinito, a gente vai compreender o infinito como algo que não dá para ser contabilizado o seu todo. Que você vai saber, às vezes, aonde começa, aonde termina, mas você não tem como elencar todas as coisas ali. Aí você pode pensar, mas não é infinito? Não acaba? Então como que eu sei onde começa e onde termina? Então, dependendo do contexto, se você parar para observar, no conjunto dos números reais, por exemplo, você tem de 10 para 11 um número infinito entre 10 e 11. Porque quem é o primeiro número depois do 10 para chegar no 11 no conjunto dos números reais? Você sabe responder? Então, não tem um número preciso. Então, de fato, é um infinito, onde você sabe que em algum momento ele vai bater lá no 11. A gente vai discutir isso no outro vídeo, lá em Matemática de Verdade, próprio para o infinito, mas a gente sempre vai ter uma noção de conjunto infinito quando tiver aparecendo mais ou menos assim. Vamos lá, digamos que você tem o conjunto solução, né? Aqui abre chaves, eu nunca faço uma chave legal, abre chaves, aí você tem x pertencente aos números naturais, tal que x maior ou igual a 0. Conseguiu ver isso daqui? Conseguiu visualizar? Lembra daquele vídeo lá de Matemática de Verdade que a gente fez as retas algébricas em uma régua? Então, é isso daqui, ó. Você tem lá o 0 e você vai partir do 0, o x, né? O x aqui, ele vai partir do 0 e ele vai 1, 2, 3, para o infinito. Você não sabe onde vai acabar. Então, se você tem isso dentro de um conjunto, isso daqui é um conjunto infinito. Às vezes você sabe onde começa, às vezes você sabe onde termina, você sabe alguma coisa desse conjunto. Então, vendo isso daqui, você compreende que é um conjunto infinito. Ou seja, se o x aqui, ele é um número positivo, né, já que ele é maior ou igual a 0, pertencente aos números naturais, então ele está sempre seguindo para lá, então ele parte do 0 para o infinito. Então, isso é um conjunto infinito. Explicando então aqui o que é conjunto unitário. O conjunto unitário é o conjunto que tem um único elemento dentro do conjunto. Ou seja, se você tem aqui um conjunto, né, S, igual, aí você tem lá dentro desse conjunto o número 2. Você só tem um elemento dentro do conjunto.
E então, o que seria o conjunto vazio, Otávio? Olha, o conjunto vazio é você pega lá e não tem nada dentro do conjunto. Então, isso, né, é vazio. E aqui você pode representar o conjunto vazio dessas duas maneiras aqui, né? Ou as chaves vazia ou o vazio, né? Esse símbolo aqui significa vazio. Então, como que a gente faz para exemplificar melhor o que é um conjunto unitário e um conjunto vazio? Imagina que você tem uma caixa assim, como essa daqui. E aí, essa caixa é o seu conjunto. Você pega a caixa e abre, e lá dentro você encontra um cartão SD. Então, o seu conjunto tem um único elemento, então o seu conjunto é unitário. E se você pega um conjunto, né, que é a sua caixa, abre e você não encontra nada dele, se está vazia, então é isso que nós temos aqui, né? Você tem um conjunto vazio. Já que nós entendemos, conseguimos compreender, assimilar o que são conjuntos, os tipos de conjuntos, nós vamos falar das notações. Por que a gente vai falar das notações? Porque elas são importantes, né? Algumas coisas que eu escrevi aqui hoje talvez já dependeram dessas coisas, mas vamos ao que interessa. Ó, nós temos aqui uma coisa que parece a letra E. O que significa isso? Significa pertence. Então, sempre que você vir, né, isso daqui significa pertence a alguma coisa. Do lado nós temos um E partido, né? Sempre que você vir significa uma negação, não pertence a alguma coisa. Então vamos dar um breve exemplo aqui para fixar isso daqui, pertence, não pertence. Do lado aqui eu coloquei um exemplo para vocês. X pertence, ó, pertence aos números naturais. Tal que x maior ou igual a zero. Por quê? Se eu sei que o x ele é um número natural, eu sei que ele é maior ou igual a zero. Então ele pertence aos números naturais. Então aqui a gente viu o exemplo do pertence. Vamos dar um exemplo diferente aqui do não pertence. Um exemplo mais simples, né, de você ver. Bota aqui, ó. Não pertence. Você pode colocar, sei lá, ó. Vamos falar um pouquinho, sei lá, da biologia, né? Bota aqui, ó. Eu vou colocar esse H aqui representando os humanos. E botar aqui, humanos não pertencem ao reino Monera. Eu vou colocar RM aqui. Então, humanos não pertencem ao reino Monera. E humanos pertencem ao reino animal, que eu vou representar aqui por RA. Pronto, então você já conseguiu enxergar dentro da regra de conjuntos o que isso daqui é. Pertence e não pertence. Agora a gente tem aqui com esse C aqui, a gente tem o está contido e o não está contido. A gente pode dar de exemplo, digamos assim, que você tem o 10. O 10, né, se você estiver contando, né, de 0 a 100, o 10 está contido entre 0 e 100. Então você pode colocar aqui que 10 está contido em 100, por causa disso aqui, né? Ele está contido entre 0 e 100. Eu posso colocar que 101 não está contido em 100,
pelo mesmo fator que eu estou explicitando aqui. O outro é o contém. A gente tem aqui embaixo o contém e o não contém. Por que eu estou explicando eles juntos? Porque é muito fácil a pessoa se confundir com o está contido e o contém. Quando você fala que algo está contido em alguma coisa, você está falando que a totalidade daquela coisa está contida naquela outra coisa, e você está dizendo que a totalidade daquela coisa, no caso do não contido, não está naquela coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui de contém e não contém para ficar claro. Bota lá, digamos que tenhamos aqui o conjunto A, onde o conjunto A é composto de 1, 2 e 3. Vamos colocar assim, 3, 4, para ficar mais simples, né? Não fazer um conjunto gigante. E B seja o conjunto, né, 1 e 2. Olha como as questões são bem paralelas. Eu posso dizer que B está contido em A, e eu posso dizer que A não está contido em B, assim como eu posso dizer que A contém B e B não contém A. Por quê? Quando a gente está falando de conjunto, a gente está falando de tudo que está aqui dentro, né? Nesse exemplo aqui eu já joguei para um conjunto numérico. Você está falando de tudo que tem aqui e que tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui é o 1 e o 2. Tudo que tem aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, o B está contido no A. Por quê? O A tem o 1 e o 2. O B é 1 e 2. Então, o B também está aqui dentro do A. E o A não está aqui dentro do B. E a gente pode dizer que o A, ele contém B, né? Ele tem um pedacinho do B lá dentro, e a gente pode dizer que o A contém B, porque ele tem, né, o B dentro dele, e o B não contém o A, porque não contém dentro dele. Então, viu? É uma nuance entre um e o outro, mas dá para compreender porque eles funcionam. É só prestar atenção bastante nessa nomenclatura e nas posições. E aí, nos sobra o último elemento de notação da lista que eu vou passar para vocês hoje, né? Não é o último que existe, mas dos principais que a gente mais usa, a gente tem aí o U, que é de união, e o U de cabeça para baixo, que é interseção. Assim, o que é união e interseção? União é a união de conjuntos. Pode ser a união entre dois conjuntos ou mais conjuntos, quantos conjuntos você quiser. E a interseção é o que tem em comum entre esses conjuntos. Como o exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem no conjunto A, 1, 2, 3, 4. No conjunto B, 3, 4, 5, 6. A união desse conjunto, ou seja, quando eu pego esse elemento e junto com esse elemento, vai dar esse novo elemento, que é a união entre A e B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é tudo que tem aqui com tudo que tem aqui. Porém, quando você vai falar de interseção, é o que tem aqui e aqui. Então, assim, o que eles têm em comum um com o outro? Então, nesse caso, é o 3 e 4. Nesse ponto você pode perguntar, mas poxa, Otávio, como que isso funciona no círculo? Geralmente na minha prova eu sempre vejo aqueles gráficos e tal. Então, é mais ou menos, ou não mais ou menos, né? É exatamente isso daqui, né? Naqueles gráficos, você tem uma bola, essas bolas se unem, e aqui a gente tem, né, os elementos 1, 2, 3, 4. E aqui 5, 6. Aí eu vou falar que esse ponto aqui
é a interseção. Então eu estou fazendo os conjuntos de interseção entre eles. Mas, Otávio, se fosse união, então ia ser uma bola, o símbolo de união e todos os elementos dentro de um círculo somente. Então, essa daqui foi a nossa aula de conjunto de hoje. E aí a gente vai dar um spoiler dos próximos vídeos, que é o quê? No próximo a gente vai falar dos conjuntos específicos, que são os conjuntos dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros, os conjuntos dos números racionais. Irracionais, que eu não tenho certeza se é essa a notação, então eu vou escrever aqui, ó, irracionais. Né? Os conjuntos dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Sim. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar separadamente de cada conjunto desse, porque dependendo do conjunto, os números irão assumir propriedades diferenciadas, como soma, subtração, multiplicação, divisão, que vai funcionar um pouco diferente dependendo do conjunto. Então, eu espero vocês para um próximo vídeo de Aprendendo a Matemática. Eu espero que vocês gostem. Dá um feedback aí que ajuda bastante a gente. E se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, cara. Dá essa chance pra gente. Até o próximo vídeo. Valeu!